Na última terça-feira, dia 4/6, tem um videozinho aí, por favor. O Gustavo Petro, presidente da Colômbia, nosso país aqui vizinho da América do Sul, ele recebeu um colar do Estado da Palestina, né? Chamado de um grande colar. É um título, né? De personalidades que saem em defesa do Estado da Palestina, que entendem a autopreservação do povo palestino e todo o contexto histórico e geográfico acerca daquele território. Em 2023, o Xi Jinping já tinha sido condecorado anteriormente. E, mais uma vez, o Petro aparece aqui, no Subindo Nível, trazido por mim, justamente numa fala dele em relação a tudo que o povo palestino vem sofrendo, nem tem sofrido, não desde o dia 7 de outubro de 2023, mas sim desde a década de 40, quando a ONU, de maneira arbitrária, condena, juntamente com parte da Europa, né, e principalmente com o povo de Israel, com o povo não, né, com os governos sionistas de Israel, e agora principalmente na figura do Benjamin Netanyahu, que querem dizimar, porque para mim é um genocídio, querem dizimar o povo palestino. E vamos para mais uma fala enfática do Petro, por favor. Eso que planteó Hitler es lo que se está aplicando en Gaza, pero como un experimento para el mundo. Es que es así como nos quieren dominar. Las bombas de Gaza no las disparan unos simples soldados israelíes. Es un capital enorme en el mundo, centralizado, coordinado, que influye en los grandes gobiernos. Por eso vemos a una Francia contradecirse contra su propia consigna: libertad, fraternidad, igualdad. Ya se habían contradicho cuando fueron los negros de Haití los que levantaron esa misma consigna y levantaron la bandera y la revolución haitiana, que es la más importante de toda América, olvidada también. Ahora lo tenemos aquí. Los nazis están en el poder. Ascienden. A través del capital financiero logran conducir el gobierno de los Estados Unidos, así sea autodenominadamente demócrata, con corrientes progresistas, pero ese progresismo juvenil, negro, árabe, diverso, latino que hay allí, no logra cambiar la voluntad del Estado, que sigue ayudando a disparar las bombas. Enfim, mais uma fala enfática de um líder que já anunciou que romperá relações com o país, o Estado de Israel, e a notícia mais recente agora é de que deve ser anunciada no próximo, ainda nesse mês de junho, a suspensão de exportações de carvão para Israel. Ele que já anunciou no mês passado que ia romper de maneira diplomática e até acordos bilaterais com o Estado de Israel. Agora o próximo passo deve ser suspender a venda de carvão para o Estado de Israel, o que já causa preocupação, principalmente dos opositores e do mercado financeiro de mineração também, né, dos grupos de minério no país, mas ele tem que manter a palavra dele, tem que sair da retórica, tem que sair do campo das palavras e ir para o campo das ações. Então, assim, meu Subindo Nível vai para o Petro, que faz esse chamamento público, né, para que outros líderes também o sigam e não fiquem do lado desse governo sionista que dizima o povo palestino entre crianças e mulheres cada dia que passa no território de Gaza. Você tem Subindo Nível, Vinícius? Ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Não tem subindo o nível não, mas acho que óbvio que a gente até falou isso quando o Lula também pronunciou isso, falando da questão do nazismo, enfim, né? Como historiador a gente sabe que historicamente são elementos diferentes, mas entendo a necessidade da fala, do discurso de apontar ou de chamar o povo israelense que sofreu no Holocausto, né, para que eles entendam o que estão fazendo nesse momento. Então, acho uma fala bem assertiva, bem impactante, e que outros líderes também o façam, né? Também tomem atitudes mais incisivas em relação a esse conflito que já
Já desde do fim da Segunda Guerra já deveria não existir mais. Pois é. Pior são os indiferentes, pior os que não se posicionam. Sempre é o que mais me incomoda, cara. Em qualquer opinião, em qualquer pauta, aquela coisa do quem cala consente, né? Somente quando se fala de governo. Uma coisa somos nós aqui, no dia a dia, não ter uma opinião sobre determinado assunto, ou a sua condição não te gabarita para tomar um lado, aí você fica no famoso em cima do muro. No final das contas, não tem problema nenhum. Eu acho perigoso quando você reiteradamente fica em cima do muro, porque em algum momento, em alguma pauta, você vai ter que escolher. E aí você desagrada um, agrada outro, e vem incoerência no meio do caminho, porque uma hora você escolhe A, uma hora você escolhe B, uma hora às vezes você não escolhe nem A nem B. Agora, para líderes políticos, para posições que influenciam no dia a dia, que mudam conjunturas geopolíticas e econômicas, você ficar indiferente, cara, a sua mão fica com sangue, sim. Agora, se a história vai cobrar ou não, a gente não sabe, mas que vai ficar registrado, vai. Os indiferentes e os que financiam isso é pior ainda. E a questão é assim, muitas pessoas que ficam em cima do muro é não condenar ninguém ou condenar ambos. É possível você condenar o Estado de Israel, assim como é possível você condenar o Hamas, né? Só que você tem que saber um pouco também do que é a história, né? A história dessa guerra não começou no dia 6 de outubro, quando o Hamas invadiu lá um território lá em Jerusalém? Não, em Tel Aviv, e matou um monte de gente e sequestrou um monte de gente. Não começou ali. E isso é tão condenável quanto o que a resposta de Israel está sendo agora. Só que essa história não é de agora, né? Essa história não é de agora. Então, isso não é ser em cima do muro, isso é você ficar, você se posicionar a favor da verdade dos fatos e a favor da justiça. Ponto. Né? É possível condenar ambos. Mas aí você vai apelar para a religiosidade, né? Para a religião, a nossa famigerada religião tão discutida nos últimos dias, né, Dente? Né? Que você não pode bombardear Israel, você não pode se voltar contra Israel, se você se voltar contra Israel, o poder de Deus vai se voltar contra você. Não é isso, não é isso. Como já disse o deputado pastor Henrique Vieira, né, em alguma sessão de alguma comissão da Câmara, o Israel que a gente conhece biblicamente está muito longe de ser esse Israel atual, né? O Israel de agora não é o Israel de Davi, o Israel de Salomão, não é o Estado que prosperou depois de ter seu povo liberto das mãos do povo judeu. Não tem nada a ver, né? E como eu já disse, me arrisco dizer que muitos se colocam a favor do Estado de Israel por questões financeiras, né? Porque muita gente vai perder dinheiro se o Estado de Israel sofrer algum tipo de bombardeio, né? Você imagina uma bomba atingindo o Muro das Lamentações, atingindo algum ponto turístico de algum ponto sagrado, né, da Bíblia, né? Enfim, muita gente vai perder dinheiro com isso, porque o turismo religioso vai diminuir. Ninguém vai para lá ver escombros, né? Ninguém vai para lá fazer turismo de escombros, né? E é engraçado, né? Porque muito do que está acontecendo em relação ao sionismo são ataques em nome da fé, mas fica numa outra cortina, né? Se eles sofrerem um ataque, a fé deles serão atacadas também, mas eles podem atacar em nome da fé. Exatamente. Porque o sionismo se baseia nisso. Mas se eles forem atacados, nessa autoproteção, nesse direito de defesa, que é um direito de defesa que nunca acaba, né? A ONU tenta explicar que eles podem se defender, mas como é que essa defesa nunca acaba, esse ataque nunca acaba? É ataque a tendas de refugiados, são erros que basta uma nota dizendo que foi um erro técnico, de que tem bomba burra e de que eles não conseguem ter exatidão dos alvos, muito por conta de complexidades até tecnológicas, por mais que eles sejam avançados, porque Israel é um posto avançado dos Estados Unidos em relação a testes militares, a tecnologias ultramodernas, porque quando eu falo modernas, eu estou falando de coisa que está pronta
4, 5 anos não foi testado ainda. Então, são ultras modernos, coisas que não foram usadas ainda. Então, assim, é um massacre, é um ataque que quem fecha os olhos para isso, cara, desculpa, eu não sei aonde a pessoa escolheu dizer que tem humanidade e não consegue sentir a dor do que aquelas pessoas estão passando. Você pode achar o assunto complexo, não é o meu caso, não acho o assunto complexo. Eu acho o conflito Ucrânia e Rússia complexo. Agora, a questão da Palestina com Israel não tem complexidade alguma, cara. Se você se debruçar de coração e mente aberta para entender o que está acontecendo lá, você vai entender que Israel é um erro, é uma falácia, é uma ficção que, infelizmente, agora mostra suas garras e mostra o que ela realmente pensa e quer do Estado da Palestina, mais precisamente de Gaza. Agora, eu posso estar errado, se alguém discordar de mim, fique à vontade, mas eu acho que depois da decisão do Tribunal de Haia, né, pedindo a prisão de Netanyahu, né, e do ministro da Defesa, né, se não me engano, a Defesa das Relações Exteriores, e depois da nota do governo israelense, né, do Twitter lá do Netanyahu, dizendo que aquilo foi um erro, como é que foi que ele falou? Bombardeio em Rafah? Não lembro, Mauro. Não lembro o termo, não. Mas... Foi um erro grotesco, coisa do tipo. Depois disso, eu não tenho dúvida de que essa guerra não tem data para terminar. Porque... Mas aí tá, Mauro. A toda hora a gente tem algo mais grave. Já foi... Não se dá mais 100 pessoas naquele caminhão. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: essa guerra não tem data para terminar, porque essa guerra é o salvo-conduto para o Netanyahu estar no poder. Sim. O Netanyahu fora do poder é prisão, meu irmão. Não tem outro. Sim. É prisão. Ainda mais se houver eleições e ele não eleger um sucessor. O que também me leva também a dizer... Que é provável. Agora, é provável. Próximas eleições em Israel, Netanyahu não concorrendo, é muito possível que possa haver fraude, porque o Netanyahu não pode deixar o poder. Se ele deixar o poder, não elegendo um sucessor, ele vai ser preso. Vai ser preso. Então, assim, essa guerra não tem data para terminar. Não vai terminar tão cedo. E aí que já está um erro de semiótica também, né? Não é guerra, né? Não é guerra. De escala, números, grandeza, não é guerra. Guerra é Ucrânia e Rússia. Por mais que tenha um país invadido o outro. E aqui os fatos são esses, né? É uma invasão. Você tem toda a questão também, se a Rússia não devia pagar para ver, de que a OTAN exagera, de que o Zelensky correu um risco em buscar essa proteção da OTAN e ficou a ver navios. Por isso que eu acho que é complexo. Ali há uma complexidade. Agora, Palestina e Israel não há complexidade alguma. E não é Palestina e Israel, né? Você pode botar Hamas. Hamas e Israel.